O Corinthians é líder isolado no grupo com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias e nenhum gol sofrido. Isso não é sorte, isso é organização, isso é trabalho, é muito mérito também. Se tem um jogo que pode mudar completamente o clima do Corinthians na temporada, é esse contra o Santa Fé na Colômbia. Porque não é só mais uma rodada da Libertadores, não é só um jogo de fase de grupo. Hoje o Corinthians entra em campo podendo garantir classificação antecipada para as oitavas de finais. E isso muda tudo no planejamento da temporada. E quer saber de verdade? Depois da derrota para o Mirassol, esse jogo ficou ainda maior. Porque no Brasileirão a pressão aumentou de novo, o time voltou para o Z4, a torcida ficou irritada, começaram as críticas e agora o Corinthians precisa responder como time grande, responder dentro de campo. Mas olha só o cenário na Libertadores. O Corinthians é líder isolado do grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias e nenhum gol sofrido. Isso não é sorte, isso é organização. Porque muita gente duvidou quando ele chegou. Falavam que o time ia ficar exposto, que ia tomar goleada, que não tinha elenco para jogar desse jeito. E o que aconteceu? O Corinthians começou a competir de verdade. Hoje você vê um time mais compacto, mais intenso e muito mais organizado defensivamente. Isso significa ainda mais impressionante quando a gente lembra dos problemas do elenco. Porque olha a quantidade de desfalques. Sem Memphis Depay de novo, Alan fora por causa da altitude, Charles fora por causa, Kaique fora, Tioca fora, Hugo Farias fora, praticamente meio time desfalcado. Mesmo assim o Corinthians chega forte. E chega forte porque alguns jogadores cresceram demais nesse período. Rodrigo Garro virou o cérebro do time. O cara pega a bola, o Corinthians começa a jogar. Breno Bidon cresceu absurdamente. Daniele virou peça fundamental na marcação. E até o Yuri Alberto, que muita gente pega no pé, tá entregando raça o tempo inteiro. Agora presta atenção nisso. Hoje o Corinthians não entra só para ganhar, entra para mandar um recado. Porque se ganhar hoje fora de casa, praticamente garante classificação antecipada e começa a ser visto de outra forma dentro da Libertadores. Quando o time encaixa, cresce rápido. Agora, claro, jogar na Colômbia nunca é simples. A altitude pesa, a bola muda de velocidade, o desgaste é absurdo. E o Santa Fé joga a vida hoje, porque se perder praticamente dá adeus à competição. Então esquece jogo fácil. O Corinthians vai sofrer pressão em alguns momentos. Só que tem a diferença enorme entre esse Corinthians atual e aquele de alguns meses atrás. Hoje o time sabe sofrer. Isso ficou muito claro nos últimos jogos. O Corinthians aprendeu a competir. E é isso que é fundamental na Libertadores. Agora vamos falar da escalação, porque ela chamou a atenção. O Diniz vai com Hugo Souza no gol. Mateuzinho volta. Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu completam a defesa. No meio-campo, Ranieri, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, Yuri Alberto e Lingard. E sinceramente, gostei da escalação, porque mistura intensidade e experiência, velocidade. E outra coisa que anima muito é ver o Mateuzinho de volta. O Corinthians sentiu falta demais dele no Brasileirão. Ele entra em campo, o time ganha muito mais força pelos lados. Agora eu vou falar uma coisa importante aqui. O Corinthians precisa tomar cuidado, não entrar desligado igual entrou contra o Mirassol. Porque no Brasileirão o time demorou a acordar e quando percebeu já estava perdendo por 2-0. Hoje isso não pode acontecer, porque Libertadores fora de casa pune demais, ainda mais em altitude. E outra coisa que eu tô curioso para ver é o Lingard. Vai ver como ele vai se comportar, porque em jogo grande, ambiente pesado, pressão, esse tipo de partida mostra quem realmente consegue decidir. Agora imagina o cenário se o Corinthians ganhar hoje. Vai para 12 pontos, praticamente classificado. Ganha moral gigantesca para o clássico contra o São Paulo e ainda começa a aliviar a pressão da derrota no Brasileirão. Muda completamente o ambiente.
E futebol é muito psicológico. Às vezes uma vitória muda tudo. Só que existe outro lado. Se perder hoje, a pressão volta pesada. A imprensa cai em cima, a torcida começa a questionar de novo e o clássico vira ainda mais decisivo. Então esse jogo vale mais do que parece. E sinceramente, eu acho que o Corinthians vai entrar em campo muito concentrado hoje, justamente porque sabe disso. Esse elenco sabe que precisa dar resposta. E uma coisa eu tenho que admitir, mesmo com todos os problemas, o Diniz consegue fazer o time voltar a competir. Hoje o Corinthians tem identidade. Você olha para o time e entende o que ele quer fazer dentro de campo. Isso fazia tempo que não acontecia. Claro que ainda falta melhorar muita coisa. O time ainda cria pouco, em alguns jogos ainda oscila ofensivamente e ainda depende demais do Garro para organizar tudo. Mas a evolução é clara. E em Libertadores, organização pesa demais. Agora eu quero saber de vocês. O Corinthians ganha hoje? Vai classificar? Já nessa rodada? Ou ainda vai sofrer um pouquinho nesse grupo? Comente aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E já se inscreve no canal, porque aqui o Corinthians Raiz. Análise de torcedor, opinião sem filtro e coberturas completas do timão todos os dias. Porque em Libertadores camisa pesa e a do Corinthians pesa muito. Eu sou Edson Deme. Tamo junto. Vai Corinthians!